Salve, malungas e malungos! Esse é o podcast Papo de Malungo, podcast para discutir ancestralidade, identidade, pertencimento. Estamos aqui de volta para continuar o bate-papo com a juventude. No episódio passado a gente discutiu muito sobre as lutas, as dificuldades e a necessidade e importância de se ouvir a juventude. E agora nós vamos à forra, porque agora a gente vai falar da potência que é a juventude. Eu sou Júlio Keniata, do Quilomboiê, passa para a Tatiele, minha colega. Exatamente, né? Porque assim, a gente fala sobre as nossas dores, mas a gente precisa falar também sobre as nossas potencialidades, né? A juventude está aí, se apropriando das tecnologias, de tudo que tem nesse mundão de meu Deus. Então, acho que é muito bom a gente trazer aqui o que vocês estão fazendo. Eu sou Tatiele, sou do quilombo da Vila Santa Efigênia, mas gosto de lembrá-los que nós somos 4 quilombos. A Vila Santa Efigênia, Genquemada, Embaúbas e o Cras. Oi, gente, eu sou a Kathleen, sou quilombola também do Quilombo Vila Santa Efigênia e sou filha de uma das participantes também, e é isso. Meu nome é André, sou quilombola da Vila Santa Efigênia, sou filho também de uma das participantes, a Ângela, e eu estou participando desse podcast incrível e a gente está tendo esse bate-papo, essas conversas aqui de vivências. Volto a lembrar, juventudes, esse aqui também é um espaço de acolhimento, então se alguma outra juventude quiser bater um papinho com a gente, estamos aqui super abertos para fazer essa conversa. E quero aproveitar aqui e saber de vocês aqui já. Já estou entrando aqui igual a juventude entrou da outra vez. Como que vocês estão entendendo agora esse processo de sair de dentro do território para compreender sobre a universidade, sobre a tecnologia, sobre tudo que tem posto aí que nós, juventudes ou jovens senhoras, vamos ter acesso? Como que isso está chegando para vocês? Está assustando? Está sendo uma coisa tranquila? Como é que tá nessa geração aí? Para mim, vamos dizer assim, no início não foi fácil não, né? Porque no início nunca é fácil, né? A gente sempre tem uma surpresa assim ou outra, mas hoje em dia, para mim, está sendo muito interessante, né? Porque a partir do momento que eu conheci, né, não só outros movimentos, tive oportunidade, né, por causa vamos dizer assim, de alguns acontecidos, a gente pensa, por que não aprender isso? Por que não buscar isso, né? Pra você não só querer ter um conhecimento, mas também ter autoridade em saber o que você fala, né? Então, hoje em dia, eu busquei, né, novas coisas, saber, né, novas áreas. Eu acho muito importante você, jovem aí do outro lado, buscar saber, né, não só o que, vamos dizer assim, sobre sua cultura, mas entender também a cultura de um outro, né, uma outra área, né, e principalmente se especializar, né, ter conhecimento profissional, um conhecimento pessoal, né, porque o mais importante, além de você ter um conhecimento profissional, é o pessoal, você se entender, né, porque a partir do momento que você se entende, você consegue se encaixar em outros ambientes. Então, eu acho que isso é uma parte muito importante, né, para o jovem. Ele se incluir em novos movimentos, para ele poder começar a ter aquelas vivências e poder transmitir. Por exemplo, eu saí aqui da sociedade. A gente nunca sai. A gente, né, vai lá, aprende e traz. Então, eu acho isso aí muito importante, sabe? E aqui, para mim, a gente tem usado muita tecnologia como forma de mostrar nossa cultura para povos do mundo inteiro, assim fazendo conexões e trocas, como, por exemplo, eu, quilombola, posso ir visitar uma comunidade indígena. Aprendo com eles, trago saberes aí para dentro da nossa comunidade, para ver o quão importante aquilo é para eles, e do mesmo jeito que eles também vêm, levam esse conhecimento, que evita muito também. Hoje em dia, as tecnologias têm ajudado muito a descriminalização, porque dentro com essa tecnologia é bem mais fácil você alcançar pessoas do mundo inteiro. Então, você leva aquele seu conhecimento para os próximos, faz com que eles pensem, sempre pensam. Nossa, verdade, esse questionamento que ela fez, esse posicionamento foi muito bom. Por que a gente não passa a fazer isso, aquilo? Então, acho que tem ajudado bastante. E nós jovens, assim, que tem mais conhecimento, que a gente consegue ter uma mobilidade maior com a tecnologia, a gente ajuda bastante dentro das comunidades a vir, igual hoje, participar dentro do podcast, dar aquela versão jovem, porque tem muitas pessoas mais velhas aqui da comunidade que também se passaram por isso, mas também tem a gente que está vindo aí com tudo e tentando passar o que foi passado para a gente e convencendo vocês, ensinando um pouquinho. É isso.
Eu queria aproveitar esse gancho para que vocês dois falassem um pouquinho quem são vocês hoje na realidade da juventude. Muito no sentido de, André, o que você faz da vida? Kathleen, o que você faz da vida? Quem é você? Porque eu sou mulher preta, quilombola, mas eu não sou só isso, né? E normalmente quando eu trago isso de ser uma pessoa preta e quilombola, as pessoas já me associam só à questão da dor. Mas eu sou potencialidade. Então, por exemplo, eu poderia aqui falar quem eu sou. Por exemplo, sou uma pesquisadora, trabalho com isso. Então, eu queria saber, vocês aí, quem são vocês? O que vocês estão fazendo na vida? Conta pra nós aí um tiquinho. Pode falar. Vou falar um pouco, esse é um papo que eu adoro falar dele, porque eu vivo isso todo dia, 100% do meu tempo. Hoje em dia, né, eu sou microempreendedor MEI, eu trabalho, né, de forma autônoma, eu trabalho com gestão de tráfego, social media, trabalho também, né, com design. Então, hoje em dia eu tô inserido mais nesse mundo, assim, digital, né. Eu acho importante, igual eu falei, você sair para aprender e trazer, porque hoje em dia eu tô envolvido não só nessa parte profissional minha fora, mas também dentro da comunidade, porque eu tenho uma participação, por exemplo, esse podcast que você vai ver, eu vou fazer chegar em você. Então, você irá você que, por exemplo, eu sou de Minas Gerais, você é lá de São Paulo, você vai ver esse podcast, porque eu tô fazendo chegar em você e a gente tá produzindo. Então, acho muito importante por isso. E a questão de ser um microempreendedor, vamos dizer assim, no início, como eu falei, não é fácil, porque por ser um jovem, né, negro, assim, voltando no assunto, você passa dificuldades. Mas a dificuldade ela é superada a partir da sua vontade de crescer, sua vontade de ser diferente, né? Hoje em dia, eu gosto muito de operar nessa área pelo fato de que hoje em dia tudo é o digital. Então, se você está inserido no digital, que vamos dizer assim um exemplo, é a rua mais movimentada hoje em dia do mundo é o digital, né? Por exemplo, hoje em dia até avós, mãe, aqui ó, o tempo inteiro, telefone, computador. Então, é interessante essa área por quê? E por que principalmente eu escolhi essa área? Porque é algo que eu me identifiquei, né? Por eu antigamente ser um jovem um pouco mais fechado na minha, eu pensei, como eu posso fazer algo que me faça bem e que no momento como eu queria ficar mais, né, na minha assim, sem ter muito contato, como eu posso fazer isso? E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu tive uma perspectiva diferente, porque essa área, o que você mais faz é trabalhar com pessoas. Hoje em dia eu presto serviço para empresas, então tipo assim, eu tenho que a todo tempo estar conversando com donos de empresas, funcionários, pessoas que estão inseridas ali, sabe, nesse mercado. E até pessoas mesmo que não são donos de empresa, mas que têm a vontade algum dia de construir um negócio, de saber mais sobre a área. Então, hoje em dia, vamos dizer que eu me considero a ponte, né, para você talvez, vamos dizer assim, alavancar um negócio, para você ter um conhecimento, sabe? Então, vamos dizer assim, o digital hoje é como se fosse um mar, né, de opções. Você jovem que está aí do outro lado, não sabe ainda o que quer fazer, você pode pesquisar. Se você não se identifica com tal área, e você se identifica, por exemplo, eu gosto muito de mexer com computador, gosto muito de lidar com pessoas, eu te aconselho a dar uma olhada no digital, ver o que você pode fazer. E é muito importante, porque dentro da faculdade você tem essas opções. Você também tem as opções fora, mas dentro da faculdade você também tem. Então, hoje em dia, eu mesmo já tive essa dificuldade em entender que dentro da faculdade eu poderia ter essa percepção e fora também, mas eu pensava que era só fora. Mas dentro também eu posso me incluir. Então, eu acho muito importante o jovem hoje em dia ele ter esses dois lados, né? Tanto dentro como fora. Porque vamos dizer assim, né? Hoje em dia, a profissão do digital, ela ainda é nova. Ela é nova, é uma coisa que o pessoal está se acostumando ainda. E teve uma grande crescente na pandemia, onde o pessoal meio que ficou recolhido, né? Então não tinha muito o que fazer, sair, não tinha como você, por exemplo, bater de porta em porta. Não, você tinha que trabalhar no digital. Então é mais sobre isso mesmo. A gente vai falando com o decorrer. Isso é muito bom, porque, por exemplo, na fala de André, ele traz 2 pontos para mim que são fundamentais. Primeiro a juventude precisa de oportunidade. Exatamente. Exato.
O segundo é, essa juventude, e nós podemos ter o que a gente quiser, sabe? É óbvio que a gente não vai ficar romantizando que tá tudo fácil. Não, não tá. Mas a partir do momento que eu entendi que, por exemplo, André, na cabeça dele, para ele faz muito sentido que ele esteja inserido dentro das plataformas digitais, que ele faz toda essa questão digital. E que, na maioria das vezes, a gente tá, inclusive, nas comunidades falando, a gente não tem internet. O que não é uma mentira, né? É uma realidade. Mas para ele fez muito sentido se dedicar a essa área e buscou formas para que ele fizesse isso. E tem um outro ponto também que eu gosto muito de trazer, porque a gente fica aqui o tempo inteiro falando dia. A gente precisa criar oportunidades para essa juventude, a gente precisa mandar essa juventude para fora para estudar, e etc, etc. Beleza. Essa juventude se profissionalizou. Para onde que ela vai? E aí é muito legal quando a Dé traz de que eu vou fazer esse podcast, esse episódio chegar até vocês. Porque o André hoje é um dos colaboradores deste projeto. A associação contratou os serviços do André para que a gente pudesse, de fato, compartilhar tudo isso, aquilo que a gente está fazendo nas plataformas digitais. Então, eu acho que esse é o processo que a gente precisa fazer. A gente manda os jovens para aprender algo, mas a gente precisa também gerar condições para que todo ensinamento que ele teve do lado de fora seja revertido para dentro das comunidades e que isso seja também uma renda. Porque senão a gente fica aqui sempre falando, vai aprender, mas eu preciso também trabalhar. Permanece. Aí você vai fazer isso, mas para outros espaços. Então, por exemplo, o André foi, se profissionalizou, hoje ele presta serviço para a associação, está gerando sua renda e assim ele vai caminhando. E a partir disso eu queria saber também, daqui da Kathleen, como é que tá? Como é que é essa vida aí? Tranquila? Tranquila. Atualmente eu trabalho como jovem aprendiz. Estou inserida no mercado de trabalho, meu primeiro ano. Primeiro trabalho, foi bem tranquilo, foi um espaço bem acolhedor. Ali a gente aprende muito, pode contribuir tanto também com o aprendizado para a nossa comunidade. Também estudo, então, a partir dos estudos, eu posso levar tanto as minhas perguntas para a escola, quanto trazer questionamentos da escola para dentro das comunidades para que sejam respondidas. E também sou bailarina há 14 anos. Que isso? Tive a oportunidade de fazer a prova da Royal, que é uma das escolas mais renomadas, né, do mundo, que é de balé. E tive, graças ao mérito, graças a Deus e ao meu esforço de 14 anos dedicando, tirei uma nota bem alta, que foi a Merit, que é uma das maiores classificações de balé. Então, tem certificado profissional de bailarina, se eu quiser sair para fora, dançar. Ou também, como já aconteceu no início do grupo de dança, como bailarina, ser mais fácil, criança. Eu aprendia em casa as coreografias, ou mesmo montava e vinha para dentro das comunidades trazer, ensinava o pessoal para eles ir apresentar. Então, para mim, foi muito bom. E estar inserida tanto nesse mercado de trabalho fora, mas também sempre com o meu aprendizado fora das comunidades, eu consigo aprender e trazer isso para dentro das comunidades, fazer isso repassar, tanto para os mais velhos quanto para os mais novos. Isso é maravilhoso. Você está doido. Isso é muito legal, porque hoje, por exemplo, Kathleen se torna, né? Ela é uma referência do grupo de dança. Eu vejo as meninas mais novas super se espelhando nela, sabe? E mais uma vez reforçando. Não estamos falando de uma mulher preta, quilombola, bailarina. Kathleen é o que ela quiser ser, sabe? Então, acho que isso é maravilhoso demais. Sim, tive a descoberta de saber, através da minha professora, que eu fui a primeira bailarina negra quilombola a fazer essa prova da Royal. E Brasil! Gente, É sobre muito bom. É sobre isso. A gente fala que o tempo inteiro os quilombos são potentes, a gente precisa falar sobre as nossas potencialidades, sabe? Porque, inclusive, no episódio passado, o André trouxe, por exemplo, referências. E na maioria das vezes, a gente sabe que foram coisas construídas por pessoas negras, a gente sabe que as referências negras estão aí, mas muito pouco se fala sobre elas. Então, eu acho fundamental assim, a gente começar a dizer mais quem é minha referência negra? Quem é minha referência negra na dança? Quem é minha referência negra no esporte? Porque não necessariamente aquele que tá na mídia, né? É a referência. Exatamente. Então a gente tem várias pessoas negras aí que estão, assim, dentro dos seus territórios ou até mesmo fora deles, construindo coisas maravilhosas, assim, sendo referências maravilhosas. Só não estourou ainda na mídia. Mas, né, são pessoas, assim, sensacionais. Que é, por exemplo, o caso de Kathleen. Quando eu olho para o território todo, se voltando para ela, entendendo a importância dela dentro do grupo e ela também entendendo ali a sua importância para com o grupo,
Então, acho que isso é maravilhoso. Quando eu vejo, por exemplo, o André aí super engajado em fazer com que todas as publicações da associação cheguem para todo mundo, que a gente faça essa troca, isso é maravilhoso. Então, a nossa juventude, ela tá aí cada vez mais potente, cada vez mais buscando formas de contribuir com o território. E aí eu acho que é um entendimento nosso também, de que cada juventude vai potencializar o território de alguma forma. Eu, no meu período de juventude, que agora eu já sou jovem senhora, eu fui para a universidade. Para mim, fez muito sentido que naquele momento eu precisava estudar, porque a gente precisava de muitas informações dentro do território que a gente não tinha. Aquela juventude ali já entendeu que o meio digital, para mim, eu acho que é um caminho de potencializar. Essa aqui já trabalha fortemente com a cultura das comunidades. Então, cada juventude trabalha ali dentro do seu recorte. E é importante a gente entender isso, compreender e aceitar. Porque nem todo mundo vai estar ali na luta, quebrando pau. Cada um vai fazer o seu papel e no final a gente consegue construir um coletivo, e um coletivo potente, porque a gente está em várias frentes e não porque está todo mundo no lugar só. Não. Uai, você tá doido. Eu tô pequeno aqui agora. Bom, eu queria pontuar algumas coisas em relação a essa exigência do jovem enquanto membro da comunidade que tem que se destacar aqui. Eu acho que, por exemplo, o que o André traz na questão de trabalhar com as mídias digitais e tal, a minha avó ela tem dificuldade de entender o que que é mídia digital. Então, é interessante que as novas gerações estão começando a aprender outros caminhos, outros mecanismos, e longe desse podcast, das pessoas que estão aqui, dizer que o estudo não é importante, mas a gente está aprendendo a empreender por outros caminhos que às vezes não vão passar pela universidade, pelos espaços formais de educação, até porque nós temos nossos mecanismos de educação. Então, eu acho que é muito importante o quanto que a gente precisa ouvir a juventude e aprender a construir novas possibilidades. Por exemplo, no meu território, quando a gente tentou resgatar o grupo de cultura, a gente tentava trazer congado. E aí a molecada não colava, porque falava, rapaz, então eu não vou colocar essa roupa branca cheia de fita colorida e sair na rua tocando tá bom, irmão. Não vou fazer isso. Então a gente falou, pô, mas o que que vocês querem? E aí eles falaram, pô, a gente quer hip hop, a gente quer slam. E aí a gente começou a levar outras coisas que a galera curtia. E aí a gente foi percebendo que tinha gente que era da batalha de poesia, né? Era do slam. Tinha gente que era da dança, mas não da dança do samba de roda, do pagode, não. Queria fazer break, passinho. A juventude está inovando e a gente, enquanto comunidade e movimento, precisa aprender a se adaptar a essas novas realidades, né? Mas principalmente a importância da gente entender que nem todo mundo vai se engajar no movimento, Sim. né? Como você bem colocou, e que a ação de cada pessoa individualmente é uma vitória coletiva. Porque muitas das vezes a gente vai dizer, nossa, mas aquele jovem saiu da comunidade, quase não coloca o pé aqui, aquele jovem esqueceu da comunidade, aquele jovem está tentando se manter nessa sociedade. Ele nunca tem tempo para botar o pé no território porque ele está tentando comer, pagar um aluguel, viver. E se ele tivesse a possibilidade de ser bem remunerado e continuar dentro do território, Ele ficaria. ele ficaria. Mas essa é a grande dificuldade. Por isso que é importante que a gente tenha referências como os dois aqui. Que outros jovens vejam os dois como referências, porque é muito importante a gente ter essas referências, né? Nacionais, internacionais. Mas é importante eu falar, cara, na minha comunidade, a primeira bailarina é da minha comunidade, você acredita? Então, eu acho que esse episódio ele é muito forte porque ele vai trazer pra gente o quanto que às vezes a gente deixa de olhar para a potência que a gente tem dentro das comunidades e o quanto que elas estão avançando e ocupando espaço que a gente nem sabia, né? Exatamente. Tem uma outra referência também, não é do nosso território, mas eu gosto demais da conta de assistir tudo aquilo que ele produz assim, nas redes sociais, que é o Matheus. Ele tem um Instagram, Quilombo Comunica. E lá ele vai falando assim de uma maneira muito prática, assim, não só com a juventude, mas também com os adultos, assim, sobre o que é ser quilombola, sobre as comunidades quilombolas. E isso é maravilhoso demais da conta, sabe? Porque a gente vê sempre materiais muito densos chegando. E ele trouxe na linguagem da juventude. Então, quando ele posta lá, todo mundo já fica antenado e fala: ei, tem alguma coisa aqui muito interessante pra gente aprender. Então, eu acho que isso é muito maravilhoso. A juventude, ela tá se engajando, sim. Da sua forma, ela está fazendo. A gente precisa reconhecer. E aí que é um outro ponto, que para mim é fundamental. Quando o Matheus, por exemplo, ele faz essas postagens, ele não faz só com o olhar da juventude.
ele trouxe a atualização da juventude, mas pegando um saber que é ancestral. Então ele fala sobre a sua ancestralidade, sobre tudo aquilo que ele aprende com os mais velhos, de uma maneira muito prática para que ele consiga se comunicar com a juventude. Então eu acho que isso é maravilhoso. E da gente compreender também que esse Fazer uma ponte, né? exatamente, esse é o processo da juventude. Aprender com os mais velhos e replicando para os mais novos. E aí a gente vai ter que atualizar, né, gente? Que infelizmente o mundo vai atualizando, a gente vai atualizar junto. E aí, os mais velhos, eles cumprem essa função muito importante de estar ali resguardando o nosso saber ancestral. A gente aprende esse saber ancestral para resguardar também quando formos os mais velhos, mas para eu conversar com a juventude, eu preciso também me atualizar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho maravilhoso que a gente continue assim nesse processo, sabe? E que a gente vá achando outras referências de juventude, de pessoas mais velhas, né? Que estão aí na luta também há um tempão. E que agora, a gente quer uma outra questão também, que eu acho muito importante, a gente dá o direito do descanso. Sim. Especialmente para as mulheres negras, porque não nos é garantido o direito do descanso. Então, ei, bicho, o meu mais velho já esteve na luta, ó. Então, este é o momento também de eu assumir. Vou assumir de uma forma diferente? Vou assumir de uma forma diferente, que cada um faz da sua maneira. Mas isso não significa que eu vá esquecer de quem veio antes de mim, de quem eu sou, de onde eu venho. Eu vou pegar todo esse saber que é ancestral, vou atualizar ele para eu conversar com a juventude, para eu conversar com as crianças. Mas eu vou também continuar a resguardar aquilo que o meu mais velho ensinou, da forma como ele me ensinou. Porque esse saber é o que mantém vivas as nossas comunidades. Então também não dá só para eu pegar tudo que é externo, trazer para dentro das minhas comunidades e achar que é o que vale. Não. Eu preciso conversar com os dois mundos. Porque eu preciso estar dentro das comunidades, dialogando com os meus mais velhos, que na maioria das vezes não vai ter acesso a essa tecnologia, né? E que talvez não é nem interessante para esses mais velhos. Mas eu preciso também estar ali com os mais novos, fazendo essas trocas e fazendo com que eles se sintam pertencentes a esse espaço que a gente está construindo dentro dos territórios. E eu até gostaria também de citar, né, uma coisa que para mim seria de grande importância, né, o jovem que ele se denomina empreendedor. Você é empreendedor, tá? Mas a área que você tá, você pode fazer mais do que você faz. Por exemplo, eu sou gestor e na gestão eu posso transmitir a minha cultura também. Um exemplo que para mim foi uma grande conquista, não tem muito tempo não. Eu tive a oportunidade, fui chamado para fazer uma reunião com a empresa de São Paulo, né? Que ela, vamos dizer assim, ela é potência lá em São Paulo. E eles fizeram uma pergunta que no momento eu fiquei muito surpreso, porque eu tenho na bio lá, na minha bio, assim, quilombola, né? Eles me perguntaram o que que era quilombola. Eles me perguntaram o que que era quilombola. E aí, tipo, na hora, tipo, eu travei um pouco, por quê? Eu pensei, pô, eles não sabem o que que é isso. Vou tentar explicar da forma mais tranquila para eles entenderem, né? E eu expliquei. E a partir daquele momento, era uma reunião, vamos dizer assim, para entrevista, para eles escolherem uma pessoa. E após explicar tudo aquilo, fazer aquela reunião, mostrar tudo que eu sabia, tudo que eu poderia agregar na empresa deles, eles me escolheram não só pelo fato do conhecimento que eu tinha, mas pela novidade de eu ser quilombola. Tá? Então eles me deram a oportunidade, eles me deram a oportunidade de trabalhar para a empresa deles, porque eu era quilombola e porque eles não tinham conhecimento daquela área ainda. Olha que legal. E explicando aquilo tudo, ouvir aquilo me deu vamos dizer assim, uma vontade, sabe? Aquele prazer em falar, nossa, agora a gente tá se tornando uma potência. Porque antes não era assim. Antes, você fala, sou quilombola. Ninguém, tipo assim, tinha interesse em saber. Ninguém tinha aquela vontade em procurar, falar, não, vou procurar saber mais sobre, vou entender o que que é, não vou julgar de primeira, né? E aí, pra mim, aquilo foi novo, sabe? E agora eu tenho 100% mais de garra e vontade de estar inserido. Porque eu acho que o jovem ele precisa disso, ele precisa de uma, como o Tatiele falou, uma oportunidade em mostrar o que ele é, né? Da onde ele veio, o que ele pode se tornar. Então, eu, né, gostaria de dizer para você que é jovem empreendedor, não vai ser fácil. Já vou te dizer, não vai ser fácil. Assim, hoje o Pedra Negra duplicou. Então, busca mostrar e transmitir, né, a sua cultura, né, transmitir o que você é. E não se, vamos dizer, não se rebaixe com uma palavra maldita, por um olhar,
vamos dizer assim, né? Um xingamento, né? Busca mostrar que você é capaz, você tem a capacidade de ser um diferencial, sabe, naquele meio. E eu gostaria, né, também de pedir, principalmente, para que vocês colocassem também em si, eu esqueci como é que fala o nome, mas é tipo tem um corte. Eu posso até também depois mandar um corte de um meme. É um meme de um jovem, né? Ele fala, tipo assim, ele não é empreendedor, mas ele é um menino novo. Um meme não é muito, vamos dizer assim, atual. Mas ele é um jovem que a mãe dele era faxineira. E aí o pai dele era pedreiro. E aí ele falou, assim, num corte, tipo assim, queria trabalhar, né, como desenhista, ou então, é tipo um arquiteto digital, sabe? Assim, ele não faz um projeto físico, mas ele faz um projeto digital, para jogo, essas coisas, sabe? E aí, com base naquilo, o meme virou, tipo, revolta. Porque o pessoal, tipo assim, não queria aceitar aquilo. Pensando, não, como assim? Esse moleque, assim, não vai ser nada. O pessoal falou, não vai ser nada. E chegou no final, que esse meme, tipo assim, é um meme antes e depois. Que ele falou isso, e depois ele falou novamente, sendo um criador de um jogo que, esse jogo, basicamente, ele mostra, tipo assim, um antes e depois sobre você. Por exemplo, ele te cria e ele te fala assim, ó, opções que você pode fazer. Ele te mostra, tipo assim, eu quero ser desenhista. Tá, eu posso ser desenhista. E como eu posso fazer para chegar nesse percurso? Faz esse curso, faz essas coisas. Eu aprendi, eu aprendi por esse aplicativo. E, tipo assim, no meu início, assim, algumas partes, eu vi isso. Eu não sabia o que era gestão de tráfego. Eu não sabia o que era um social media. E eu aprendi nesse app. E eu descobri esse cara. E eu de um jovem negro. A partir de um jovem negro. Eita! Entendeu? Então eu comecei isso. Isso é uma coisa que, se eu te falar, você do lado, quem é esse jovem negro, você não vai saber quem que é. Porque o pessoal, até entender quem que era a pessoa, tanto que ele, na época lá, o pessoal não aceitava que ele que era o criador do S. O pessoal achava que era uma pessoa de pele branca. Até ele mostrar tudo e justificar. E isso virou um meme. Por causa do pessoal achar, tipo assim, jovem negro, virou um meme. Pô. E ele foi ridicularizado. Então, depois, se eu conseguir achar certinho, eu vou até mandar um meme pra vocês colocar no final, assim, um tri. É mais isso, assim. Eu achei muito interessante essa parte. E aí, é mais um ponto, né, pra gente entender que a nossa juventude ela é muito diversa. Que igual, por exemplo, nós estamos com esses dois aqui, mas a gente tem outras juventudes aqui dentro da comunidade que tá inserido na universidade, que tá aí, por exemplo, se dedicando às práticas tradicionais e ancestrais do campo, sabe? Que não quer sair de dentro da comunidade, outras que vão sair, que vão voltar. A gente tem várias juventudes, né? Ela é muito diversa. E é muito bom escutar isso, sabe? E é maravilhoso a gente conseguir construir isso aqui com esses dois e replicar para os outros, para que eles também venham aqui contar um pouquinho da história deles, né? E eu já aproveito, infelizmente, para dizer que o nosso episódio está chegando ao fim. Então, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Queria dizer, assim, que foi extremamente importante vocês terem vindo, compartilhado um tiquinho das histórias, das dores, das lutas de vocês. E queria pedir também que vocês deixarem um recadinho para as nossas juventudes, seja ela quilombola ou não quilombola, né? Especialmente para a juventude negra, assim, que está aí nesse processo de ter que se autoafirmar o tempo inteiro, ainda que seja algo construído por mim. As pessoas acreditam que foi uma pessoa branca que construiu, porque é potente demais para ser um negro. Quando a gente tem, assim, várias coisas construídas pelas pessoas negras, que a gente usa e que a gente nem sabe que foi uma pessoa negra que construiu, sabe? Especialmente se for uma mulher negra, sabe? Então eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, um recadinho para nossa juventude. Eu, como empreendedor, eu vou falar, né? Gritar eixo, né? Então, você, jovem negro, quilombola, você já é um empreendedor. Você só precisa descobrir no que você é bom. E descobrindo no que você é bom, amplia. E joga pro mundo conhecer. Ai, o que eu tenho para dizer também é a mesma coisa e que você consiga se descobrir quem você é, ter orgulho do que você é e
poder passar esse conhecimento para as suas pessoas, evitar julgamentos e sempre estar ali inserido, sempre procurando aprender, porque a pessoa que tem conhecimento, não importa a cor da pele da pessoa, mas principalmente nós negros, se você tiver conhecimento, você ter vontade de aprender, você ter proatividade, você sempre estar ali questionando, perguntando, você sempre vai subir, porque você sempre vai estar naquele lugar de questionamento, vai buscar saber. Então você talvez pode não ter tantos oportunidades por causa da cor da pele, mas, tipo assim, você vai ter aquilo dentro de você, as pessoas vão passar a reconhecer que você é uma pessoa que pode contribuir muito para o mundo atual e que você pode estar, assim, inserido ali, independente da sua cor de pele, sexualidade, tudo, você pode sim estar inserido, basta você se descobrir, você saber quem você é, você saber respeitar também o próximo, que isso é muito importante, que não adianta você também querer respeito, mas não respeitar. Então é muito importante que vocês fazem essa troca, mas sempre busquem aprender, principalmente nós jovens que estamos aí, usar muito a tecnologia ao nosso favor, porque somos mais fáceis, né, de mexer no computador, fazer uma postagem. Então, tá ali dentro, levando isso para fora e passando esses ensinamentos para as crianças, que um dia essas crianças, quando a gente estiver velho, é as crianças que vão passar para os filhos, para os netos. Então, sempre buscar aprender, manter a cabeça erguida e vai com fé, que dá certo. E só pra finalizar também, né? Porque assim, sabe, em casos Não, ele tá super em casa. três coisas diferenciam de uma pessoa que tem sucesso. As decisões que você toma, os livros que você lê e as atitudes que você toma. As decisões você toma, o livro te ensina e a atitude você coloca em prática. Então, jovem, você que se sente, não sei, oprimido ou então com medo de tentar algo novo, a decisão te molda. O livro te ensina e a atitude te dá resultado. O que apenas faça aqui é consequência o que vier. Inclusive, gente, deixa eu falar pra vocês um negócio aqui. Estou botando essa juventude aqui à disposição de vocês. Estou sim. Sim, com essa fala aqui dessa juventude, se você, juventude, tá aí querendo saber de alguma coisa, pode mandar uma mensagenzinha que essa juventude aqui vai conversar com você. Entendeu? Né? Que essa juventude aqui vai conversar com você, porque esse é o processo, que às vezes a gente só tá perdido mesmo, precisando achar um norte. Então, essa juventude aqui que já se encontrou, bora ajudar a juventude a se encontrar também. André o Peixe, André MK, Zico, Strapo lá. Quem quiser prestação de serviço, não, que tá samado, viu? Meu Deus do céu. É isso, tá? A juventude não perde a oportunidade. Pô, que isso, gente. Que episódio. Pô, primeiro agradecer demais vocês terem participado, terem coragem mesmo de estar nesse espaço, porque eu sei que quando a gente está gravando, pessoal, é muito tranquilo, mas a gente fica pensando o que vai acontecer para isso cair na rede. E as pessoas que inclusive conhecem a gente, o que elas vão pensar ao ouvir ou falar? Às vezes a gente convive com pessoas que não fazem parte de determinados espaços de discussão. Então, quando a pessoa vê a gente falar de determinados assuntos, fala, pô, nem sabia que isso era tão profundo assim. Céu. Então, agradecer muito e dizer que para a juventude que está ouvindo a gente, que por favor, né, compartilhem esse podcast com outros jovens, comentem aqui no Instagram, nas redes sociais, sobre o que vocês acham dessa discussão sobre a participação da juventude. Eu acho que o André trouxe muito, reforçou muito essa questão do protagonismo da juventude nesse espaço de empreendedorismo, que cada vez mais a gente está vendo a negrada, sabe, fazer coisa muito fantástica. A gente é muito potência. Então, por favor, venham participar e nos ajudar a pensar quais são as formas, os caminhos, os mecanismos para cada vez mais conseguir garantir que a juventude tenha tudo que ela precisa para ela ser o que ela quiser. Exatamente. Só isso. Gratidão. Beijo pra vocês. Até o próximo episódio.